27 de dezembro, 11h51 da noite. Seja bem-vindo a mais um vídeo. É o vídeo de número 122 aqui do meu canal. Prazer em te conhecer, meu nome é Marcos. Eu comecei aqui no YouTube fazendo uma série já no modo hard, 100 vídeos em 100 dias. E a ideia inicial aqui era só de relatar a minha experiência, contar um pouco sobre a minha trajetória profissional, sobre a minha trajetória pessoal, conversar um pouquinho com vocês sobre paternidade, família, origem, ou seja, a ideia inicial era com que eu conseguisse explicar um pouco sobre as minhas experiências. Depois eu comecei a descrever a minha jornada do conhecimento, porque até 2025 até o ano passado, né, o final do ano passado, vamos chamar assim, eu não estudava nada. Então o que eu fazia? Eu trabalhava, eu lia as coisas do meu trabalho, mas eu não estudava técnicas, da minha área de atuação, eu não lia nenhum livro, seja ele de ficção ou não ficção, eu não estudava. E em 2025, no começo de 2025, eu falei: "Cara, eu preciso mudar isso daí". É claro que foi muito baseado em pesquisas, ficar vendo vídeos no YouTube e tal. Falei: "Cara, preciso mudar", porque eu parei no tempo, né, depois que eu fiz lá a minha pós-graduação, eu não estudei mais. Falei assim: "Eu parei no tempo", e as coisas elas estão mudando muito rápido, né, as coisas estão mudando muito rapidamente. E eu falei: "Não, cara, preciso voltar a estudar, né, preciso ser uma pessoa melhor", e eu sou um cara que até certo ponto gosto, assim. E aí eu comecei a também descrever essa jornada, as atividades que eu incluí na minha vida, como que eu fiz, o que que eu implantei, o que eu errei, o que eu acertei, ou seja, eu fui descrevendo essa jornada aqui também no YouTube, né. E hoje eu quero, falar mais um capítulo sobre essa jornada, que eu acho que é uma jornada que está sendo muito interessante, muito diferente de tudo que eu já fiz na minha vida, e hoje eu quero contar mais um capítulo dela para você. Então é o seguinte, ó, hoje, acho que foi logo depois do almoço, não, foi depois do café da manhã. Hoje eu acordei tarde e tal, depois do café da manhã, eu estava ali fazendo um pouco minha digestão, e aí eu comecei a olhar o Instagram. Comecei a zapear no Instagram e tal, e aí entrou um vídeo de um rapaz chamado André Serra. O André, ele também descreve a jornada dele nas redes sociais, só que no caso dele é uma jornada de emagrecimento, tá. Então ele, no auge da vida dele, ele chegou a pesar 175 quilos, e ele começou um processo de emagrecimento. E aí ele vai documentando, né, o que ele vai fazendo para conseguir chegar no objetivo dele. Hã, e aí um dos vídeos que eu assisti dele, porque assim, caiu um primeiro vídeo para mim, eu assisti, achei interessante, entrei no canal dele e comecei a ver o conteúdo, né. Um dos vídeos que ele postou lá, ele estava num podcast e a pessoa perguntou para ele, né, como é que foi esse começo, né, dele perder, como é que foi perder quilo a quilo e tal. E aí ele falou: "Cara, talvez eu esteja até misturando 2 vídeos, tá, mas eu vou falar do que eu vi dele e depois vou conversar sobre isso mais um pouco". Então ele falou assim, falou: "Olha, para mim o grande segredo", porque ele falou o seguinte: "A minha vida inteira eu fiquei brigando eu ia nesses altos e baixos. Então eu fazia as dietas mirabolantes, depois emagrecia, depois engordava tudo de novo, emagrecia". Ele falou: "A minha vida inteira foi assim". Hã, mas a grande sacada que deu diferença para mim, foi quando eu mudei a minha mentalidade
de uma pessoa gorda e sem preocupação com a vida, com a própria vida, para uma pessoa que se preocupa com a saúde e com o bem-estar o tempo inteiro. Então ele falou que essa mudança de chave na cabeça dele foi o primeira grande vitória dele. Quando ele olhou para ele e falou, cara, preciso mudar. A segunda coisa que ele falou, que eu achei muito interessante, ele falou o seguinte, que o que sempre o atrapalhou foi o fato dele estipular prazos para conquistar as coisas. Então, por exemplo, ele falava lá, estou com 175 quilos, tá? Então eu estou com 175 quilos, eu quero chegar a 140. Aí ele falava assim, pô, então eu quero perder 35 quilos. Para perder esses 35 quilos, eu quero perder em 6 meses. Então o que acontecia? Né? Ele fazia essas dietas loucas, mirabolantes, e aí ele tentava fazer algum exercício físico, ou seja, ele tentava fazer coisas radicais para chegar naquele 140. O que acontecia no caso dele, né? Na experiência dele? Ao final dos 6 meses, ele tinha sofrido pra caramba, tinha sofrido muito, principalmente na parte da alimentação, e ele não chegava no objetivo. Então ele emagrecia às vezes 15 quilos, 20 quilos, ele queria 30 em 6 meses, e ele falava, cara, isso aqui não é pra mim, não dá, é impossível, eu não consigo emagrecer. E aí o que acontecia com ele? O que ele mesmo fala ali é o efeito sanfona, que foi o que eu falei no PS, né? Ou seja, aquele efeito sanfona, engorda, emagrece, engorda, emagrece. Só que no caso dele, era isso. Quando ele colocava um tempo e ele não conseguia, ele se via totalmente frustrado, falava que aquilo não era para ele, que ele nunca ia emagrecer, que ele tentava fazer mil e uma coisas, 1001 métodos e não dava certo. E quando ele falou isso hoje, quando eu vi esse vídeo, eu falei, cara, você sabe que isso aconteceu comigo em 2025. Aconteceu comigo. E aí eu quero fazer essa analogia com você aqui, para ver se você entende aonde eu quero chegar. E talvez, se você prestar atenção aqui nos detalhes que a gente vai conversar hoje, talvez você vá perceber que com você, alguma das coisas que você queira ter feito na sua vida, ela pode também se encaixar nessa questão do efeito sanfona. E aí talvez seja a chance de você dar a virada de chave aí, tá? Como eu falei para vocês no começo da introdução aqui do vídeo, em 2025 eu me coloquei no modo aluno. Eu falei, não, eu tenho que voltar a estudar, quero estudar. O problema disso é que, como eu já não fazia isso há muito tempo, eu nem sabia como implantar essa questão do modo aluno. Porque se você é um adulto, né? Meus vídeos, meus conteúdos são para as pessoas adultas, né? Normalmente pessoas com família, filhos e tal. E aí eu falei assim, ó, se você que é uma pessoa como eu, cara, você acorda de manhã, você toma seu banho, não sei o quê, muitas vezes você nem consegue tomar café, você já tem que correr pro trabalho. Aí você trabalha 8, 9 horas, tal, não sei o quê, você volta para casa. Você chega em casa, você tem um monte de coisa para cuidar em casa, tem que comer, não sei o quê. Cara, deu 10 horas da noite, você tá exausto, você precisa dormir para no outro dia você acordar 6, 7 horas da manhã para ir trabalhar e assim vai, né? Então, o que acontece? Como eu não sabia como eu ia fazer isso, eu só queria fazer, eu não sabia como fazer, eu comecei de novo a pesquisar vários vídeos do YouTube sobre como construir hábitos, como não sei o que de hábitos, como colocar a leitura na rotina, como colocar não sei o que na rotina. Ou seja, eu fui estudando isso e fui escrevendo e pesquisando, assimilando e tal. O que acontece? No começo, então, eu coloquei várias atividades para fazer. Várias, se eu não me engano, foram umas 8, que eu não fazia nada. E de uma hora para outra eu quis colocar umas 8 atividades para fazer. Tá? Atividades essas voltadas para o desenvolvimento pessoal.
né? Desenvolvimento intelectual. Desde o começo, para qualquer um que visse, já saberia que era impossível eu conseguir atingir aquelas metas. Só que para mim que estava ali, né, desenhando o negócio, eu falei, cara, acho que dá. Se eu acordar às 5 horas da manhã, das 5 às 5 e meia eu vou fazer tal coisa, das 5 e meia às 6 horas eu vou fazer tal coisa. E fui desenhando aquilo lá. O que acontece? Como tudo na nossa vida começa na segunda-feira, e não tem problema nenhum nisso, cara, na primeira semana eu fiz exatamente o que estava lá no meu reloginho, certo? Só que o que acontece? Tem o sábado, né? Quem é que acorda às 5 horas da manhã no sábado? Você trabalha o dia inteiro, você já vai dormir tarde o dia inteiro. A semana carregada de coisa para fazer. Aí no sábado você vai acordar às 5 horas da manhã? Não vai. Aí o que acontece? No sábado eu acordei umas 8 horas da manhã, perdi 3 horas de atividade. Aí agora, como é que eu vou recuperar tudo isso daqui, sendo que eu tenho que cuidar fazer o café da manhã, ter que fazer não sei o que, ter que fazer não sei o que lá, ter que ir no supermercado, ter que não sei o que. Ou seja, era aos finais de semana era difícil, né? Eu consegui cumprir com aquelas atividades. Aí já foi a primeira coisa. Então vamos fazer o seguinte: no final de semana a gente faz o que der. Naquele momento lá que, sei lá, depois do almoço, momento de descanso ali, que todo mundo foi fazer alguma coisinha e tal. Você tá ali, ao invés de pegar o celular, pega um livro. Ao invés de pegar o celular, pega um lápis e um papel lá e vai escrever. Ou seja, começou assim. Aí depois veio um outro dia que não deu certo. Não tem problema, pô. Hoje eu não fiz isso aqui porque eu tinha uma coisa importante para resolver, mas amanhã eu retomo. Tá. Aí um outro dia também não dá certo. Aí fala assim: cara, quer saber? Eu não vou bater minha meta mesmo, porque já coloquei minha meta aqui, sei lá, de ler um livro por mês. Faltam 5 dias para acabar o mês e eu tô ainda na página 20 de um livro de 400 páginas. Quer saber? Não vai dar tempo mesmo, então deixa isso para lá. Depois eu faço. O que aconteceu comigo? O efeito sanfona. O efeito sanfona, ele entrou em cena também. Foi esse caso. Eu quis colocar um calhamaço de atividades de uma vez só, sem ter tempo para fazer aquilo. Eu precisava de 30 horas no mínimo do dia para eu conseguir cumprir com todas as minhas obrigações de estudo que foram impostas por mim. Lembrando que eu tenho trabalho, né? Então não é só estudar durante o dia. Eu tenho que trabalhar e eu tenho que encaixar, né, as outras atividades nos outros horários que eu tenho. E aí, como eu disse, esse efeito sanfona ele entrou. E aí eu oscilei, né? Oscilei entre, sei lá, fazer todas as atividades, todos os dias seguidos, assim, uns 15, 20 dias, depois dava uma queda, 30 dias dava uma queda. Eu fui oscilando ao longo de 2025. O que me fez voltar aos trilhos foi quando foram 2 pontos importantes aqui. Como eu disse para vocês, eu estou aqui no vídeo, deixa eu até levantar um pouquinho aqui minha página, no vídeo de número 122 que eu estou gravando. Então, vocês já podem pensar, né? No começo do ano eu entrei lá no modo aluno, tal, comecei a ler e escrever, e eu falei, eu vou gravar vídeos também todos os dias. Só que eu não tinha, como eu não tenho até hoje ainda, uma segurança, uma confiança em ficar gravando vídeo. Mas eu falei, cara, uma hora eu tenho que começar a fazer isso. E aí, o começar a gravar vídeo é que me deu a retomada, na verdade. Foi a gravação de vídeos que fez com que eu retomasse o curso natural do que eu queria fazer, tá? E foi num desses vídeos que me deu assim um estalo, falei, cara, tem coisa errada aqui. O que acontece? Então, eu sento aqui na minha poltrona, ligo o meu computador, eu abro aqui o bloco de notas e começo a escrever o que eu quero falar.
Teve um dia que eu sentei aqui e fiquei mais de 1h30, uma hora e meia, e eu não consegui escrever nada. Aí eu falei: "Cara, não é possível. Se eu não consigo escrever nada, o que que tá acontecendo?". Aí eu sentei, parei, respirei e falei: "Cara, já sei o que que tá acontecendo. Eu não tô fazendo o que eu preciso fazer fora das câmeras". Foi aí que me deu o estalo. Falei: "Cara, vamos fazer as atividades de acordo com o que nós planejamos no início, só que ao invés de colocarmos metas ambiciosas, grandiosas, do jeito que foi colocada no começo, vamos fazer a atividade dentro do período que seja possível fazer, mas quando sentar para fazer aquilo, colocar foco total naquela atividade e focar na qualidade daquilo e não na quantidade". E foi aí que eu comecei a e foi aí que eu comecei a retomar aquilo que eu tinha me proposto fazendo desde o começo do ano. Então o que acontece? Hoje em dia, não importa para mim quantos livros que eu vou ler em 2026, 2027, 2028, para mim não importa. O que importa para mim agora, assim, ó, é o quanto que eu compreendi o que o autor quis dizer com aquele livro, quais são os ensinamentos que eu vou aplicar daquele livro, quais os erros que eu vou evitar e quais os aprendizados que eu vou deixar para o mundo, já que eu estou aqui gravando o vídeo. Então eu quero aprender e passar para você aqui. Quero passar para meus filhos, quero passar para minha esposa. Então, nesse caso, pouco importa o tempo. Voltando à analogia lá do André, pouco importa o tempo. O que mais importa aqui para mim agora, e é a mudança da minha mentalidade, é o seguinte: é que eu quero fazer isso aqui agora, eu quero fazer isso aqui pro resto da minha vida. Aí você fala: "Pô, mas pô, o resto da sua vida é tempo demais, né?". Pô, é verdade. Pode ser que seja tempo demais, mas eu me vejo fazendo isso daqui pelos próximos 10 anos, cara, tranquilamente. Tranquilamente. Então a lição que ficou para mim aqui, e que eu quero que você enxergue, é assim, ó: antes de mudar as suas atividades, a sua rotina, as suas atitudes, você precisa primeiro mudar a sua mentalidade. Com o André, foi isso, porque ele só queria saber de tempo e número e peso. Mas a mentalidade dele continuava a mesma mentalidade de gordo, de quem não queria se cuidar, não sei o quê, a única coisa que ele queria era emagrecer, sabe-se lá como. E agora não. Agora ele pensa na saúde, no bem-estar, ele pensa ele faz contagem de caloria, ele treina, tudo visando a saúde e o bem-estar. Mudou a mentalidade dele. Então para o que você quer fazer, você também precisa mudar a sua mentalidade. Você precisa se enxergar naquele ponto onde você quer chegar. E cara, e você vai chegar. Agora, não coloque tempo. Eu acho que talvez esse seja o grande problema das pessoas, de querer as coisas rápido demais. E se você se enxergar naquilo que você quer fazer todos os dias, cara, fatalmente você vai chegar lá. Você vai chegar lá. No caso do André, por exemplo, ele estava com 175 quilos, agora ele está com 95 em 2 anos. Em 2 anos. E a meta dele é 83. E aí ele falou: "Cara, eu quero chegar a 83, mas para mim pouco importa em quanto tempo que eu vou fazer isso. Mesmo porque eu vou continuar fazendo isso daqui pro resto da minha vida, então, se eu chegar com 83 quilos daqui 10, 15, 20 anos, tá tudo bem". E é nesse ponto que eu quero chegar com você. Palavra de ordem é constância. Então, independente de do tempo que você vai demorar ou que você vai levar, o importante é onde você vai chegar lá. Muito obrigado e até amanhã.